Vamos conversar agora com o prefeito do município de Pelotas, Fernando Marrone, do Partido dos Trabalhadores. Olá, prefeito, bem-vindo à Acústica FM. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Acústica FM. Um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Prefeito, agora a gente tem uma condição do tempo um pouco melhor, as chuvas deram uma trégua, mas como é que está a situação agora de Pelotas, depois dos últimos dias, especialmente da semana passada, onde houve aquelas chuvas intensas? Como é que está esse momento de ações de resiliência aí em Pelotas? Muito bem, então, nós tivemos aqui algo em torno de 130 milímetros, mas foram distribuídos nesses dias de chuva, né? Então, nós temos pontos ainda que precisam ser desassoreados dos nossos canais, alguns bueiros e galerias que ainda estão, né, sofrendo entupimentos e alagamentos pontuais. A cidade, né, já avançou bastante na resiliência, mas desta oportunidade nós não tivemos cheias nem do canal do São Gonçalo, nem do Arroio Santa Bárbara, muito menos da Lagoa dos Patos. Portanto, né, os alagamentos que nós tivemos em alguns pontos da cidade dizem respeito à micro e à macro drenagem interna da cidade, né? E isso nós identificamos todos esses pontos que ainda persistem, né, esses alagamentos para as nossas providências. Algumas obras precisam, né, de obras de infraestrutura que estamos junto com o governo do estado no programa de reconstrução, do Fundo de Reconstrução. O governador esteve aqui na nossa cidade, né, confirmou que os nossos projetos estão pré-aprovados, agora vão todos para o comitê científico, e trata-se, né, de elevar o nosso dique que contorna praticamente toda a cidade, protegendo do São Gonçalo, para a cota de 4 metros, a troca, né, das casas de bombas, das bombas antigas por novas bombas, e também o dique do Laranjal, né, que vai proteger também do São Gonçalo, que é uma obra bastante vultuosa, algo em torno aí de 26, 28 milhões de reais, né, com nova casa de bombas e uma nova drenagem do próprio Laranjal. Todas essas obras são as obras, né, de reconstrução que foram já previstas lá no ano passado, mas que estamos aguardando aqui, então, a liberação desses recursos. Segundo o governador, no máximo aí mais 6 semanas, né, para análise do comitê científico, esses recursos serão liberados e essas obras vão ser feitas em regime diferenciado de contratação, ou seja, nós vamos contratar o projeto e a obra, né? Então, isso vai facilitar, acelerar o processo, né, de proteção da cidade. Certamente, até porque, né, prefeito, do que nós acompanhamos do ano passado para essa semana agora que passou, foi bem diferente. Claro, houve uma alta precipitação, precisou ter uma atenção mais especial das equipes de defesa civil, mas felizmente, né, a gente não teve aquele agravamento. Mas o senhor havia citado que houve alguns pontos de Pelotas que precisaram um pouco mais de atenção, mas algumas famílias, houve uma ajuda mais especial, alguma remoção foi realizada? Eu lhe pergunto também em relação à colônia Z3 de pescadores aí no município também, houve algum dano, algo nesse sentido? Foi algo mais tranquilo? Não, foi tranquilo. Não tivemos nenhuma pessoa, né, que tivesse se deslocado da sua residência, né, mas teve alagamentos em pistas, atrapalhando o trânsito, etc. Mas não tivemos, desta vez, nenhuma família, né, que a água tenha chegado às suas casas. Então, a cidade já está bem melhor preparada, né, nisso que diz respeito à manutenção, que é o que, né, a prefeitura está se dedicando. Agora, as obras de infraestrutura, nós precisamos, sim, né, desses recursos do governo do estado. Na colônia Z13, em particular, nós fizemos várias intervenções de macro-drenagem, de desassoreamento de arroio, desassoreamento das docas, e isso possibilitou um escoamento das águas da chuva. Agora, se nós tivermos, né, cheia da lagoa, então, aí sim, aí nós estamos ainda vulneráveis na colônia C13, aguardando essas obras de infraestrutura.
Até porque, né, prefeito, a gente está acompanhando a situação da capital, houve até uma certa elevação do Guaíba, mas eu acho que isso talvez não preocupe a gestão sua e também da equipe da Defesa Civil, que haja esse agravamento na questão da lagoa, que isso possa ter algum efeito aí no município, né? Não, não há nenhuma possibilidade de ter efeitos, né? Subiu um pouco aqui o canal do São Gonçalo, subiu um pouco a cota da Lagoa, mas, né, o pessoal aqui da universidade que nos dá o apoio, que faz, né, a simulação matemática, né, da elevação dos níveis da Lagoa e do canal do São Gonçalo, nos deixam tranquilos, pelo menos neste evento, né, que nós estamos vivendo ainda, mas que parece que agora teremos aí 2 semanas de trégua nas chuvas e isso vai possibilitar que a prefeitura atue fortemente aí nesses pontos que identificamos que ainda temos alguns alagamentos. Certamente. Em relação ao canal São Gonçalo, há previsto uma dragagem para ser iniciada em julho, esses trabalhos, né? A dragagem do São Gonçalo, ela diz respeito ao calado, né, para a navegação. Não diz respeito a desassoreamento para evitar enchentes, entendeu? É mais aquele material que foi deslocado, né, pelas correntezas e se depositou ali na Barra do Laranjal. Então, para a navegação é importante que se tenha essa dragagem, né, mas não tem relação com as enchentes. Certamente. Bom, prefeito, ele perguntar também, o senhor recebeu recentemente a visita do governador Eduardo Leite, foi um avanço para os projetos fundamentais, mas ele questionar sobre, em termos de política, a aproximação sua, o governador é do PSD, né? O senhor está no Partido dos Trabalhadores, mas houve ali uma, uma presença muito bacana das duas partes, né? Mesmo que sejam de posições diferentes, ideologias diferentes, mas estavam ali juntos nesse momento, até dessa visita do governador. Foi muito bacana de acompanhar. Bom, se eu conseguiria trazer um resumo dessa visita, até do que foi pontuado, que foi abordado pelo senhor e também pelo governador? Então, né, eu havia feito uma solicitação ao governador para tratar dos temas do pronto-socorro e do tema das obras de reconstrução. E o governador foi muito gentil em vir a Pelotas e fazer essa reunião aqui conosco, com a nossa equipe, né? Eu tenho boas relações com o governador, né, de muito tempo, nós somos, né, da mesma comunidade. Ele, quando jovem, era colega da minha filha, muitas vezes levei no parquinho, levei para festa, ia buscar. Então, o pai dele também, meu colega na universidade, nós temos boas relações. Claro, temos divergências, como ele mesmo disse, né? Mas isso nós deixamos para a hora das disputas. Depois temos que tomar esforços para resolver os problemas das pessoas, né? Resolver os problemas da cidade. E ele tem essa sensibilidade com Pelotas, com certeza, e tratamos então do pronto-socorro, que ele anunciou mais 14 milhões de recursos para os equipamentos do novo prédio do pronto-socorro que está sendo construído pelo governo do estado, uma obra aí de 76 milhões de reais, é um pronto-socorro regional que vai ser administrado pela prefeitura. Então, já são 18 milhões de equipamentos e o governo federal vai também liberar 18 milhões para equipamentos. Então, é uma construção, né, que está sendo feita pelo governo do estado e os equipamentos com o governo federal e o governo do estado. E também tratamos dessas obras, né, que é o dique do Laranjal, que está proposto no fundo de reconstrução, e a elevação do dique da cidade para a cota de 4 metros, as casas de bombas e um novo sistema de macro-drenagem para o Laranjal. Incluímos também nesse diálogo com ele, que ele concordou, que nós precisamos de uma prevenção aqui na barragem do Santa Bárbara, que é onde nós captamos água para o tratamento, é a água que abastece a cidade. E ali é um lago formado no curso do Santa Bárbara. E a maioria das enchentes que Pelotas sofreu, né, desde que se registra, desde 1900 que são registradas as enchentes em Pelotas,
A maioria das enchentes foi por este arroio, que ele sai de uma altura aí de 300 metros, perto de Canguçu, e desce, né, a encosta do Sudeste e carrega aqui no canal do São Gonçalo. Então, é um ponto de atenção da nossa cidade que nós precisamos de intervenção nesta barragem que apresentamos ao governador, então, ativa de uma comporta de fundo desta barragem para que a gente mantenha o nível dela em situação que não ameace a cidade. Certamente. Prefeito Fernando Marrone, do Partido dos Trabalhadores, prefeito de Pelotas, a gente agradece a sua presença aqui no programa Primeira Hora, trazendo informações aqui para a audiência da Acústica FM. Obrigado pela disponibilidade conosco. Eu que agradeço, né? Eu sempre digo, os veículos de comunicação são a única forma que a gente tem de informar, né, de dialogar com a comunidade. Por isso eu agradeço a oportunidade aqui.